Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, vos cumprimento com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor Jesus nessa manhã. Eu sou Clésio Firmini e este é o canal Templos do Santo Espírito de Deus. Glórias a Deus por mais um dia que Ele acrescenta em nossa vida. Estou muito feliz nessa manhã. Estamos respirando, estamos com saúde, então nós devemos glorificar o santíssimo nome de Deus, porque Ele merece toda honra e toda glória. Hoje nós meditaremos no Salmo 78, meus amados irmãos, mas antes eu quero te pedir, meu amado irmão, minha amada irmã, para que você compartilhe essa mensagem nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, no seu Facebook. Se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho das notificações para que o YouTube possa te entregar uma nova mensagem cada manhã. Eu faço isso aqui com tanto amor, meus amados, eu faço isso aqui com tanto carinho para vocês. Eu começo a gravar bem de manhãzinha para poder editar, colocar na internet. Então, esse trabalho ele não pode ir para frente se você não me ajudar. Eu faço a minha parte, mas eu te peço, me ajude a propagar a palavra de Jesus Cristo através do canal Templos do Santo Espírito de Deus. Amém? Vamos então meditar no Salmo 78, que traz como título a salvação que Deus concedeu a Israel, a rebelião contra ele. Deus escolheu Judá e Davi para pastorear Israel. A partir do versículo em diante está escrito da seguinte forma: Escutai a minha lei, povo meu, e inclinai os ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a boca numa parábola, proporei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que a fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse, e os filhos que nascessem se levantassem e a contassem a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. E não fosse como seus pais, geração contumaz e rebelde, geração que não regeu o seu coração e cujo espírito não foi fiel para com Deus. Os filhos de Efraim, armados e 300 arcos, retrocederam no dia da peleja, não guardaram o concerto de Deus e recusaram andar na sua lei, e esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes fizeram ver, maravilhas que ele fez à vista de seus pais na terra do Egito, no campo de Zoan. Dividiu o mar e os fez passar por ele, fez com que as águas passassem como no montão. De dia os guiou com uma nuvem, toda noite com um clarão de fogo. Fendeu as penhas no deserto e deu-lhes de beber, como de grande abismo. Fez sair fonte da rocha e fez correr as águas como rios. E ainda prosseguiram em pecar contra ele, provocando o Altíssimo na solidão. E tentaram a Deus no seu coração, pedindo carne para satisfazerem o seu apetite. E falaram contra Deus e disseram: Poderá Deus porventura preparar-nos uma mesa no deserto? Eis que feriu a penha, e água correram dela, rebentaram ribeiros em abundâncias. Poderá também dar-nos pão ou preparar carne para o seu povo? Pelo que o Senhor os ouviu e se indignou, e acendeu um fogo contra Jacó, e furor também subiu contra Israel, porquanto não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação, posto que tivessem mandado as altas nuvens e tivessem aberto as portas dos céus, e fizeram chover sobre eles o maná para comerem, e lhes tivessem dado do trigo do céu. Cada um comeu o pão dos poderosos. Ele lhes mandou comida com abundância. Fez soprar o vento do oriente nos céus e trouxe o sul com a sua força. E choveu sobre eles carne como pó, e aves de asa como a areia do mar. E as fez cair no meio do seu arraial, ao redor de suas habitações. Então comeram e se fartaram bem, pois lhes satisfez o desejo. Não refrearam o seu apetite, ainda lhes estavam a comida na boca, quando a ira de Deus desceu sobre eles e matou os mais fortes deles e feriu os escolhidos de Israel. Com tudo isso, ainda pecaram e não deram crédito às suas maravilhas, pelo que consumiu os seus dias na vaidade e os seus anos na angústia. Pondo-os eles à morte, então o provocavam e voltavam e de madrugada buscavam a Deus, e lembravam-se de que Deus era sua rocha, e o Deus Altíssimo seu Redentor. Todavia, lisonjeavam-no com a boca e com a língua lhe mentiam, porque o seu coração não era reto para com ele,
nem foram fiéis ao seu conserto. Mas ele, que é misericordioso, perdoou a sua iniquidade e não os destruiu. Antes, muitas vezes, desviou dele a sua cólera e não deixou despertar toda a sua ira, porque se lembrou de que eram carne, um vento que passa e não volta. Quantas vezes o provocaram no deserto e o fenderam na solidão? Voltaram atrás e tentaram a Deus e duvidaram do Santo de Israel. Não se lembraram do poder da sua mão, nem do dia em que os livrou do adversário, como operou os seus sinais no Egito e as suas maravilhas no campo de Zoan. E converteu em sangue os seus rios e as suas correntes, para que não pudessem beber. Eles mandou enxames de mosca que os consumiram, e rãs que os destruíram. Deu também o pulgão e a sua novidade, e o seu trabalho aos gafanhotos. Destruiu as suas vinhas com saraiva, e os seus sicômoros com pedrisco. Também entregou o seu gado à saraiva, e aos curiscos os seus rebanhos. E atirou para o meio deles quais mensageiros de males, o ardor da sua ira, furor, indignação e angústia. Abriu caminho à sua ira, não poupou a alma deles à morte, nem a vida deles à pestilência. E feriu todo primogênito no Egito, primícias da sua força nas tendas de Cã. Mas fez com que o seu povo saísse como ovelhas e os guiou pelo deserto como a um rebanho. E os guiou com segurança e não temeram, mas o mar cobriu os seus inimigos. E conduziu-os até o limite do seu santuário, até este monte que a sua destra adquiriu. E expulsou as nações de diante deles, e dividindo suas terras, lhas deu por herança, e a fez habitar em suas tendas as tribos de Israel. Contudo, tentaram e provocaram o Deus Altíssimo, e não guardaram os seus testemunhos. Mas tornaram atrás e portaram-se aleivosamente como seus pais. Viveram-se como um arco traiçoeiro. Pois lhes provocaram a ira com os seus altos e despertaram-lhe o zelo com as suas imagens de esculturas. Deus ouviu isso e se indignou, e sobremodo aborreceu a Israel, pelo que desamparou o tabernáculo em Siló, a tenda que estabelecera como sua morada entre os homens, e deu a sua força ao cativeiro e a sua glória à mão do inimigo, e entregou o seu povo à espada, e encolerizou-se contra a sua herança. Aos jovens consumiu-os o fogo, e as suas donzelas não tiveram festa nupcial. Os seus sacerdotes caíram à espada, e as suas viúvas não se lamentaram. Então o Senhor despertou como de um sono, como um valente que o vinho excitasse, e feriu os seus adversários que fugiram, e os pôs em perpétuo desprezo. Além disto, rejeitou a tenda de José, e não elegeu a tribo de Efraim. Antes, elegeu a tribo de Judá, o monte Sião, que ele amava. E edificou o seu santuário como aos lugares elevados, como a terra que fundou para sempre. Também elegeu a Davi seu servo e o tirou dos apriscos das ovelhas. De após as ovelhas pejadas o trouxe, para apacentar a Jacó seu povo e a Israel sua herança. Assim os apacentou segundo a integridade do seu coração e os guiou com a perícia de suas mãos. Glórias a Deus por estes salmos maravilhosos, uns salmos um pouco extensos, 72 versículos, mas que conta as grandezas de Deus na vida do povo de Israel. Nós, seres humanos, infelizmente, temos uma mentalidade que aborrece a Deus. Deus, ele tem distribuído as suas benevolências sobre nós e muitas vezes nós o rejeitamos, muitas vezes nós voltamos para trás, muitas vezes nós olhamos para a esquerda e para a direita. O cristão, ele deve olhar para frente, sempre olhar para o alvo. E esses salmos vêm contando todas as maravilhas que Deus fez e dizendo que o povo, mesmo vendo tais maravilhas, o aborrecia. O povo não se contentava, eles tentavam a Deus. Nós não podemos, meus amados irmãos, como cristãos, ficar tentando o nosso Deus. Deus, ele nos dá um dia de cada vez para que vivamos felizes, para que vivamos para adorar o teu santo nome.
Ele coloca o nosso pão de cada dia. E muitas vezes nós reclamamos: olha, não tá bom, isso não tá bom, por que Deus não me dá isso, por que Deus não me dá aquilo? Mas Deus tem te dado a vida. Nós devemos olhar para as aves do campo, como está dizendo lá nos evangelhos. Elas não semeiam, elas não plantam, mas elas sempre estão alimentadas porque Deus as alimenta. Mas nós achamos que tudo que vem para nós, meus amados irmãos, é pouco. Era assim com o povo de Israel. Muitos morreram porque a ira de Deus se acendia contra eles. Eles viram muitos milagres no meio do deserto, como por exemplo a rocha que foi ferida e dali saiu água com abundância no meio do deserto. Mesmo vendo esses milagres, muito rapidamente eles esqueciam e aí eles começaram a pedir carne. Eles viram o milagre. O ser humano é hipócrita. O ser humano é terrível. Mesmo vendo o milagre da água no deserto, eles falaram contra Deus. Será que Ele pode nos dar carne? Será que Ele pode trazer carne para nós, como trouxe a água? Será? Será uma dúvida, meu querido irmão. Você nunca deve entrar na presença de Deus ou na presença das pessoas dizendo: será que Deus pode fazer isso? Porque Deus é o Deus do impossível. Ele pode operar maravilhas, Ele pode fazer qualquer milagre na tua vida. Entra com fé na presença de Deus, eu tenho certeza que a sua vida vai mudar. Glórias a Deus, aleluias. Nós, como seres humanos, nós erramos muito na presença de Deus. Meus amados, peço perdão. Até o meu cachorrinho hoje, ele tá aguçado ali, tá bem amanhecendo o dia, eu tô gravando essa mensagem e ele tá ali latindo. Mas olha, preste atenção na mensagem, entrega a tua vida para Jesus nesta manhã. Mob, sossega, Mob. E eu tenho certeza que Deus vai fazer maravilhas na sua vida. Não retroceda. Deus te deu um dia de cada vez. Deus tem te abençoado. Olha para as bênçãos que Deus te deu. Nós atravessamos uma pandemia, 2019, 2020, final de 2019, né? 2020, 2021. Nós estamos quase chegando em 2022. Graças a Deus sobrevivemos. Perdemos parentes, perdemos amigos, mas nós estamos aqui. Isso significa que fomos alcançados pela misericórdia de Deus. E Deus tem consolado o coração daqueles que perderam os seus entes queridos. Mas nós devemos agradecer a Deus por nós. Primeiramente por nós. Estamos vivos. Então nós devemos regozijar na presença de Deus, glorificando o teu santo nome. Amém, meus amados? Glória seja dada a Deus a todo momento. Que não sejamos como o povo de Israel. Infelizmente o Brasil é um país do oba-oba. Vou dizer dessa maneira. Porque aqui ninguém respeita Deus. Ninguém aqui sente falta de nada. Ninguém aqui passa fome. É um país em abundância. Nós deveríamos, o povo brasileiro deveria se curvar diante de Deus. Mas aqui é o país do carnaval. Aqui é o país onde todo mundo só quer beber e se folgar. Nós devemos voltar para Deus enquanto é tempo, meus amados irmãos. Se Deus não fosse benevolente conosco, todo brasileiro já teria sido extinto, porque com Israel Deus não poupou aqueles que o tentaram. O Salmo diz que Deus deu com abundância carne, mas de repente Deus acendeu a ira contra eles, porque eles ainda estavam com a carne na boca e eles foram mortos na presença de Deus. Mas aqui é diferente nesse Brasil. Por quê, meus amados irmãos? Se volte para Deus. Deus te ama. Agradeça o pão de cada dia. Peça misericórdia para Deus. Se coloque na presença de Deus nesta manhã. É uma pregação um pouco forte, é um salmo forte, mas é isso que Deus quer falar contigo. Nós devemos levantar cedo agradecendo a Deus todos os dias, porque Ele é grande e a sua benignidade dura para sempre. Se Deus não tivesse misericórdia de nós já teríamos sido consumidos pela tua ira. Mas o Brasil, esse país tropical, Deus tem dado tanta chance para nós. E muitas vezes nós somos ingratos, talvez até mais que o povo de Israel. E quanta paciência Deus tem tido conosco. Esta manhã, eu peço para que você medite nessa mensagem. Nem vou pedir para você ler o Salmo de novo, mas medite nessa mensagem de estar na presença de Deus, de voltar para Deus, de glorificar o teu santo nome. Amém? Vamos orar para que Deus venha abençoar ainda mais a nossa manhã e o decorrer de todo o nosso dia. Esteja na presença de Deus, porque Deus te ama. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, entro na Tua presença, glorificando o Teu santo nome, porque Tu és digno de toda honra, de todo louvor, de todo poder. Glória seja dada a Ti a todo momento. Senhor, esses salmos que lemos hoje, os 78, são salmos muito fortes, que mostra, Senhor, o que devemos fazer para Te agradar. O Teu povo lá em Israel foi um povo que muito Te desagradou, que adorou a ídolos, que adorou o bezerro de ouro, que voltou para outros deuses, conhecendo o Senhor face a face. Senhor, nos ensina
a estar na tua presença, a te agradar, a glorificar o seu santo nome a todo momento, a ter gratidão a ti, Senhor, porque do Senhor vem a nossa força. Venha perdoar os nossos pecados em nome de Jesus. Somos tão fracos como aquele povo de Israel. Muitas vezes, Senhor, temos um senso de ingratidão muito grande contra a tua pessoa, mas eu estou aqui te pedindo misericórdia nessa manhã. Lança para trás de ti os nossos pecados e as nossas transgressões no mar do esquecimento. Nos ensina a te adorar em espírito e em verdade. Somos carentes de ti, Senhor. Perdoe os meus irmãos, aqueles que são fracos, aqueles que estão desviados, aqueles que estão fora do teu caminho. Ajude-nos, Senhor, a alcançá-los com a tua palavra. Tenha misericórdia da vida de cada um, não permita que eles pereçam longe da tua presença. Abençoe o meu país, abençoa, Senhor, a minha cidade, abençoa, Senhor, a cada um que está aqui neste momento te buscando. Eu clamo por misericórdia na vida de cada um nesta manhã. Abençoe minha esposa, meus filhos, abençoe essa pessoa que está aqui ouvindo essa mensagem neste momento, porque ela não veio aqui em vão, ela veio aqui guiada pelo Espírito Santo para te encontrar, meu Deus. É assim que eu te peço, já te agradecendo em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus amados, mais uma vez eu te peço, fique na presença de Deus. Ele é o nosso escudo, nossa rocha, nossa fortaleza. Amém? Eu encerro essa mensagem com o que está escrito lá em 2 Coríntios 13:13. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém.